importante e eu acho sensato a gente também falar aqui que, por exemplo, a falha do Mateuzinho, o Mateuzinho não é um péssimo jogador por ter errado. Os jogadores erram mesmo. E o Mateuzinho ainda é um jogador que está crescendo, é um jogador promissor, né? Um jogador que está indo muito bem. Teve essa falha que acabou sendo uma falha boba, né, Bruno? E, inclusive, o Rogério Ceni falou o tempo todo à beira do gramado que não era para fazer, né? O tempo todo ele ficou... né? O tempo todo o Rogério Ceni, antes do acontecido lá com o Mateuzinho, o tempo todo o Rogério Ceni gritava pro time inteiro, não só pro Mateuzinho, para não haver esse toque de bola ali para trás, né? E que era perigoso, tal. E parece que o Rogério Ceni estava prevendo o que ia acontecer. E assim que o Pós tomou o gol, né, automaticamente ele resolveu mexer, né? Porque ele sabia, ele mexeu mais um pouquinho para frente, que eu digo, mas já no primeiro tempo, que ele fez a substituição, não é isso? Ele já mudou o jogo, o time ali, ele percebendo que tomou o gol. Cara, eu vou ter que mudar isso aqui rápido, porque tá difícil, tá complicado. Eu tô vendo muita gente aí, na galera do chat aí, né, falando que o campo realmente foi aquilo ali, parece que foi uma sabotagem. E hoje, eu vejo a galera da torcida deles lá do Sul fazendo até meme, né? Glorificando a vitória devido ao gramado, por causa do gramado, das condições de jogo ali, né? Assim, então, aí gera hipocrisia, gera muita coisa, porque é inadmissível. Inadmissível. E muita gente, desculpa, Isa, muita gente veio me perguntar ontem por que o Flamengo deixou o jogo rolar. Cara, não é o Flamengo que manda, não, porque se a CBF falar assim, é para jogar, vai ter que jogar. E se o Flamengo não jogar, vai perder os 3 pontos. Quem perde é o Flamengo de qualquer maneira. E quem perdeu o Flamengo vai. Quem ia perder os pontos ali seria o Flamengo de qualquer maneira. Entendeu? Não é que o Flamengo, tipo, tem que bater o martelo. Eu acho sim, o Flamengo tem que brigar por isso, porque o que aconteceu ontem de manhã, aquilo ali pode causar contusões, sabe? Seríssimas, porque o Flamengo realmente não sabe jogar com o campo daquele, gente. O Flamengo não tem condições. No atual momento, né, o que a gente vive, nenhum time deve ser submetido a um campo daquele. Falando pro Bruno aqui que ontem não deu nem para falar de Rogério Ceni, porque assim, menor condição. E sobre o lance do Mateuzinho, o próprio Rogério Ceni falou diversas vezes durante o jogo, né? Bom dia, minha amiga Isa, bom dia, Bruno, bom dia a todos que estão aí com a gente. Então, não teve futebol, não foi um jogo de futebol, a gente viu um jogo no pântano, não era nem piscina, era pântano, que é pior, eu acho. Engraçado, assim, eu não vi uma chuva tão torrencial para estar tão ruim assim o campo, né? À noite teve um jogo, por exemplo, na Ilha do Retiro, em Recife chovia muito mais, e o campo não estava nem perto de estar alagado como estava no jogo do Flamengo. Então, ali não tinha condições de jogo, aquela drenagem estava muito esquisita, ninguém me convence que a drenagem estava ligada, porque por mais que tivesse chovendo, não estava aquela chuva torrencial toda para o campo estar daquela forma. Eu acho que já antes da partida deveria o Flamengo ter se negado, ou pelo menos impugnado junto ao árbitro, para que constasse na súmula, né, que o Flamengo se colocava contra a realização da partida, porque o campo estava impraticável. O próprio erro do Mateuzinho, as pessoas falam, tudo bem, foi uma falha. Foi, sim, o Ceni estava gritando o tempo inteiro. Mas assim como o Mateuzinho, todos os jogadores praticamente ali de trás, né, dos volantes para trás, todos cometeram erros parecidos. Todos. Por quê? Porque o Flamengo estava acostumado a jogar futebol. E ali não era futebol. O Flamengo está acostumado a tocar a bola. Né? E por mais que a gente saiba que havia uma poça e que ele tinha que estar dando chutão, que não dava para estar tocando a bola, aquilo ali é condicionado, gente. Os jogadores estão condicionados a jogar futebol, eles não estão condicionados a jogar futebol no pântano, sei lá o que é aquilo ali. Então ele recuou, ele errou. Já tinha tido, inclusive, um lance anterior. Já tinha, inclusive, acontecido um lance anterior. Mas, gente, de novo, não se pode tirar de perspectiva que ali não era futebol e que esses jogadores estão acostumados a jogar futebol. E, tudo bem, para os dois. Eu vejo muita gente falando, isso não é desculpa porque o campo estava ruim para os dois. Sim, o campo estava ruim para os dois. Mas, ponto 1, ali é o pântano deles. Então, eles conhecem o pântano deles melhor que a gente. 2.
um campo daquela forma privilegia quem não joga tocando a bola, quem é tem menos qualificação técnica, porque iguala por baixo. Então, obviamente que o Juventude foi favorecido nisso. Aconteceu nesse jogo, né? A gente viu que o Flamengo estava completamente perdido sobre o que fazia, né? Assim, sobre como se portava diante das condições que foram impostas, né? Porque, assim, condições péssimas de jogo. Inadmissível, ó, o Flávio César botou aí, é inadmissível um jogo com um gramado impraticável. O mínimo de condições para ver um jogo é um gramado que te dê condições mínimas para que o jogo ocorra. E a gente ontem viu que não teve condição. E aí eu pergunto a vocês acham que o certo seria paralisar o jogo e marcar para uma outra data, alguma coisa desse tipo? O que vocês acham que poderia ter sido feito? Já que o diretor, o membro da diretoria do Juventude disse que a drenagem estava funcionando, mas a gente claramente viu que não estava funcionando porque não secou o gramado, né? As poças de água continuaram, e inclusive foi por conta de uma poça de água que o Flamengo levou o gol, né, da vitória do Juventude, por isso foi derrotado. Então, eu queria saber o que vocês fariam nessa situação. Vocês pediriam o adiamento do jogo? O que vocês fariam? Porque também envolve logística, né? Envolve viagem, envolve mais dias fora. Muito complicado. Amiga, é complicado, tudo bem, mas perder 3 pontos é mais complicado ainda. É verdade. Entendeu? Então, assim, eu acho que os 3 pontos valem muito mais dinheiro, vou falar até em dinheiro, vale muito mais dinheiro do que qualquer viagem aí de logística aí, pô. Até porque o Flamengo, eu sei muito bem, todos nós sabemos, tem condições financeiras, né, para fazer um tipo de logística dessa, nesse momento. Antigamente não tinha. Se fosse antigamente, eu falava, pô, Mas hoje, você trocar 3 pontos por causa de uma logística, eu acho tudo totalmente errado. Não estou dizendo que isso aconteceu, tá, gente? E outra coisa que eu queria pontuar foi que a Isa falou aí, que a direção lá do Juventude falou que a drenagem estava funcionando, estava ligada. Se eu fosse o Flamengo, Cadê? Me mostra lá o teu. Vamos lá, me mostra lá uma vistoria, pô. Fazer uma vistoria. Chama o policial lá, o chefe de polícia lá do estádio, né? Porque eles têm um chefe de polícia ali dentro, né? Que comanda a operação do estádio. Meu irmão, vamos me acompanhar lá, eu preciso ver se está funcionando ou não, aonde que como funciona. Quero ver isso. Alguém do Flamengo foi fazer isso? Aí eu preciso saber. Porque era o correto. Eu faria isso. Irmão, quando eu faço o meu evento. Chama o árbitro. Tá funcionando. Tá funcionando? Pô, não tá funcionando, não. Me leva lá. Onde que é a caixa de energia? Onde que é o gerador? Onde que é isso? Por que não tá funcionando? Porque eu não tô vendo que tá funcionando, tá ligado? Então Bruno, eu quero ver com meus olhos se aquilo tá funcionando. Eu quero saber se alguém fez isso, né? Com o chefe do chefe lá de arbitragem lá, chefe do escambau. Enfim, o responsável do estádio lá, do jogo, tem que fazer uma vistoria. Uma outra pauta sobre um rodízio que vai acontecer nos próximos jogos. A informação foi divulgada primeiramente pelo portal Extra, mas a gente já tinha também algumas indicações de que o Rogério Ceni faria, né, e vai fazer esse rodízio nos próximos jogos por conta do Rodrigo Caio ter sido poupado. Lembrando que o Flamengo emitiu uma nota, né, informando por que o Rodrigo Caio não foi relacionado. Eles disseram que o Rodrigo Caio não foi relacionado, o zagueiro não foi relacionado por precaução após uma avaliação da fisiologia. Em função da quantidade de jogos seguidos, o processo será feito com outros atletas após avaliações regulares. Então, esse processo com o Rodrigo Caio foi o início desse rodízio que o técnico Rogério Ceni pretende fazer com o elenco do Flamengo. E, principalmente, a gente sabe que alguns jogadores acabam se desgastando um pouco mais por conta da idade, por terem uma idade mais avançada. Então, a gente sabe que esses jogadores, né, como o Rodrigo Caio, vinha de lesão, estava se recuperando e etc., né? Uma fibrose, na verdade, não era nem lesão, fibrose. Mas outros jogadores também devem ser poupados. Esse rodízio eu acho que pode ser uma boa para o Flamengo, para poupar alguns jogadores como o Diego Ribas, o Felipe Luiz, né, que são jogadores importantes. E daqui a algumas semanas a gente tem também jogos decisivos, jogos pela Copa do Brasil e
pela Libertadores da América. Lembrando que o Flamengo entra em campo contra o Defensa e Justiça na segunda semana de julho, né? Ó, o Luciano Dias botou: a súmula do jogo diz que não houve nada de anormal. É complicado, né? Quando a súmula do jogo diz que não houve nada de anormal, a gente viu, né, as condições de jogo, é difícil. Jogos, né, com o intuito de poupar alguns jogadores que a gente sabe que tem um desgaste maior, até mesmo por conta da idade, etc. Esses jogadores que devem ser poupados, né, são o Rodrigo Caio, que foi já poupado, Diego Ribas, Felipe Luiz, jogadores que já têm uma idade mais avançada. Até mesmo porque no dia 14 de julho, daqui a 2-3 semanas, o Flamengo entra em campo contra o Defensa e Justiça pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Confronto decisivo, importante. É sempre bom destacar que a gente precisa de todas as possibilidades, né? A gente precisa de todos os resultados positivos em todas as partidas, principalmente em fases de mata-mata. Então, eu entendo essa questão do rodízio do Rogério Ceni em querer poupar alguns jogadores que são considerados peças fundamentais, principalmente quando a gente entende que daqui a algumas semanas a gente tem confrontos importantes. A não ser que tipo, o Flamengo vai jogar no Brasileiro um time bem inferior, aqui no Maracanã, um time bem inferior, um time que tá brigando para não cair, um exemplo, tô dando. É só um exemplo, tá, galera? E isso no domingo, e na quarta-feira o Flamengo tem um jogo da Libertadores ou da Copa do Brasil, que já estamos nas oitavas, correto? Nas duas competições são oitavas, já. Então, assim, são jogos importantíssimos. Então, assim, se perdeu, já era. Então, assim, aí eu concordo. Ah, o Flamengo vai pegar um time lá que tá brigando lá para não rebaixar e tal, vai poupar um Gabigol, aí coloca o Pedro, coloca o Muniz, vai poupar o Arrascaeta, aí coloca fulano, aí deixa o Everton Ribeiro, mas no outro faz... Aí eu até concordo dessa maneira, com essa logística, com esse raciocínio. Agora, falar que vai poupar jogador, que jogos de Libertadores até, pode ser, sei lá, não sei qual é a cabeça dele também. E isso eu acho que não vai acontecer, não deve acontecer. Porque foi o que eu falei, Copa do Brasil e Libertadores já estão nas oitavas, nessas duas. E brasileiro, 3 pontos, são 3 pontos. Porque chega lá na frente e vai falar assim, iremos falar, caraca, aquele jogo lá que botou reserva, empatamos, perdemos, e aí, ó, tá fazendo falta agora. Então isso acontece também. Mas eu espero que esse rodízio dele seja um rodízio bem pontual, bem estudado, né? Porque é rodízio, né? Não deixa de ser um rodízio, né? A palavra rodízio cai muito mal, eu acho. Cai muito mal. Eu espero que ele consiga controlar isso coerente, né? E corretamente sobre esse rodízio aí que ele está dizendo aí com os jogadores do nosso time. A informação, né? Com o Rodrigo Caio, que ele estava com risco de lesão por conta da quantidade de jogos, por conta dos problemas que ele tinha, é uma coisa. Obviamente, ninguém vai brigar com a fisiologia. Se a fisiologia chega para o técnico e diz, olha, o atleta tem risco de lesão se ele jogar muito tempo. A não ser que seja um jogo muito importante, você não vai fazer isso. Você não vai colocar o atleta para depois perder o atleta por vários dias. Então, uma coisa é você poupar porque a fisiologia pediu. Porque o médico disse, olha, a lesão dele... Como está acontecendo com o Thiago Maia, que está sendo poupado, que entrou apenas 10 minutos e que não vai entrar de uma vez porque ele vem de lesão. Então, ele tem problema de... Ele não pode simplesmente ser colocado em campo. Isso é uma coisa. Outra coisa é fazer um rodízio de fato, né, independente da questão da fisiologia, durante todos os jogos, para poder chegar no final mais descansado. Eu acho que isso, tendo o Flamengo um elenco que é limitado, sim, né, nós temos vamos dizer, um time titular excepcional, e temos deficiências no banco, principalmente ali na questão do meio ofensivo, né, e do jogador de um ponta que a gente não tem. Então, a gente, tudo bem, lá no ataque a gente tem Gabigol, tem Pedro, tem Bruno Henrique, ali tudo bem, atacante a gente pode até revezar, tem o Muniz, então a gente tem 4 jogadores que fazem aquela função lá na frente, bacana, né? Por exemplo, se a gente for utilizar já na lateral direita, Isla e Mateuzinho, eu acho que o Mateuzinho está à frente, mas eu acho que eles podem revezar ali tranquilo, né? Mas há posições em que a diferença é muito grande. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado nessa questão de revezamento. E principalmente na defesa, porque a defesa precisa de entrosamento. A gente já tem muito pouco entrosamento, já muda demais a nossa dupla de zaga. Eu acho que dupla de zaga tem que jogar junto e tem que jogar junto por muito tempo. Então, acho que a gente tem que pensar, tudo bem, poupar de forma pontual, porque o jogador precisa, ou porque o próximo jogo vai ser uma oitava de final,
eu tenho um jogo de Brasileirão e no próximo jogo é uma oitava de final, ok, obviamente. A gente tem que pensar em poupar, porque a gente tem oitava de final de Libertadores. É outra coisa. Mas sair refazendo rodízio e revezando o tempo inteiro, né, para chegar ao final mais descansado, eu acho complicado, porque a gente não tem hoje um elenco que nos permita isso. Se a gente tivesse esse elenco, eu entenderia. Se a gente tivesse, por exemplo, a gente vai tirar o Arrasca, mas a gente tem alguém ali que faz a função do Arrasca bem, e a gente pode revezar o Arrasca. Hoje a gente não pode pensar em tirar o Arrasca, a gente não pode pensar, por exemplo, em tirar o Everton. A gente até pode revezar entre Gabigol e Pedro, ok. Então, depende muito. Acho que a gente pode revezar sim, é possível, mas de forma pontual e desde que a gente tenha jogadores à altura como reserva, né? A gente tem que ter... tudo é uma questão de bom senso. Eu não